Oi pessoal, meu nome é Gessé, eu tenho 21 anos de idade e sou gay. O cantor Gessé Aguiar veio a público com uma declaração que muitos já imaginavam, mas ele abertamente expôs a sua orientação sexual. O cantor Gessé Aguiar, dono, compositor, cantor, intérprete das canções És o meu alívio, tudo que eu preciso. Por mim eu parava agora. e mais cantadas nos grandes congressos das igrejas pelo Brasil. Nos últimos anos se envolveu em algumas polêmicas, mas na última semana ele veio a público e confirmou o que muitos já percebiam. Oi pessoal, meu nome é Gessé, eu tenho 21 anos de idade e sou gay. Tem algo que a gente precisa prestar atenção e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Por isso inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Ele conta a história dele, que desde os 12 anos de idade ele percebeu isso e vem lutando desde então. Contou para sua mãe, que se assustou no primeiro momento, depois entendeu. Algumas pessoas próximas passaram a acompanhá-lo, mas desde então ele vinha lutando muito, fazendo campanhas, subindo um monte, orando e pedindo para Deus tirar aquilo dele. Ele inclusive conta que as suas canções, estas canções que viralizaram no mundo todo e que se tornaram hits em todos os cultos e congressos nas igrejas brasileiras e mundo afora, ele diz que estas canções, estas composições fizeram parte, preste atenção, da construção deste momento para que ele pudesse estar pronto para se aceitar e para se revelar para as pessoas. Ou seja, quando você escuta, assiste o vídeo e vê as palavras do Gessé Aguiar, a primeira coisa que me chama a atenção é que não há em nenhum momento um pedido de perdão, uma demonstração de arrependimento. Ah, mas você está falando porque é um homossexual. Não é uma questão de orientação sexual. Tanto faz se um homossexual ou se um heterossexual. A nossa luta contra o pecado ela é diária. É a mesma coisa de um heterossexual falar assim, bom gente, eu lutei contra o adultério por muito tempo, mas eu confesso, não venci. Estou tendo problemas nessa minha luta. Ou, por exemplo, com a pornografia. Estou tendo problemas com a pornografia. E eu estou tendo problemas, estou tendo ansiedade, estou tendo depressão. Então, assim, fazer o quê? Então, tá tudo bem. Eu cheguei à conclusão que tá tudo bem. Eu orei, eu lutei, eu fiz campanha. Mas eu não venci os meus desejos e tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Primeiro porque a luta não é para perder os desejos. A luta é para vencer os desejos. Vencer não é perder os desejos. Vencer é não permitir que os desejos nos controlem. É não viver de acordo com os desejos carnais que estão em nós e com a ajuda da palavra, do Espírito Santo e de pessoas corretas, nós somos capazes de vencer. Ele fala que a sua mãe sabia, algumas pessoas próximas, e eu comecei a pensar, mas espera aí, ele procurou essas pessoas para confessar ou para aconselhar? Esse é um grande problema. Pecado não deve ser resultado, o pecado não é para ser aconselhado. Pecado é para ser confessado. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas nesta jornada dele, desde os 12 anos para cá, ele diz nesse vídeo que ele descobriu que não há nada a que mudar. Isso é assustador. Ou seja, não existe uma classe de pessoas que não tenha nada para mudar. Todos os seres humanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós temos pecado em nós, a carne está em nós, o pecado habita em nós. Paulo escreve isso em Romanos 7 e, portanto, a luta contra o pecado é para todos. Não há uma classe específica que não precise lutar contra o pecado. Não há uma classe específica que não precise ser liberta. Não há uma classe específica que sofra mais com o pecado que todos os outros e, portanto, tenha uma misericórdia especial para essa classe. Não, sejam héteros, homo ou o que for, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é interessante que as pessoas dizem assim, mas está tudo bem, estamos felizes por você. Eu não estou feliz porque
A Bíblia deixa muito claro, em João 3:3, que se não nascer de novo, e novo nascimento é nova vida, é novo comportamento, não entra no reino dos céus. Eu não estou feliz com quem quer que seja, que esteja a caminho do inferno. Há uma ideia de que o amor de Deus é incondicional e eu tenho brigado comigo mesmo, porque me parece que o amor de Deus não é incondicional. O meu amor pela minha mulher não é incondicional. Ela teve que abrir mão de coisas para me amar e para que eu entendesse o amor dela. Eu tive e tenho que abrir mão de coisas para que esse amor realmente apareça, porque quem ama abre mão de si mesmo para agradar o outro. Mas no discurso dele, e por que eu estou falando sobre isso, eu tenho evitado falar nomes aqui, porque o Gessé Aguiar, dos 12 anos que ele descobriu até agora, aonde ele estava? Dentro da igreja, cantando nos altares, cantando nos congressos. E foi aí que ele viralizou, foi aí que ele ganhou fama, e foi aí que ele atraiu milhares de seguidores para o seu perfil e para acompanhar a sua jornada. Agora ele vem para esses mesmos seguidores, ganhados em nome de Cristo, cantados para Cristo, e diz o seguinte: gente, eu estou aqui, lutei estes anos todos, mas eu percebi que não há o que mudar. E quando vocês que estão nessa mesma luta que eu estava, estiverem prontos, vocês também poderão se revelar. Suportem o processo, a sua hora vai chegar. Preste atenção, nós não podemos ficar calados. Eu falo aqui a pastores, eu falo aqui a líderes. Muitas vezes nós estamos passando por cima de assuntos que nós precisamos abordar. Os jovens que nos últimos anos foram influenciados pelo Gessé Aguiar, pela vida do Gessé Aguiar, estão escutando isso. E nós vamos ficar calados? Se ficarmos calados, estamos dizendo para os jovens que estão na igreja, lutando contra os seus desejos, sejam homossexuais, heterossexuais, sejam de pornografia, seja contra as drogas, seja contra bebidas, nós estamos permitindo que se passe a estas pessoas uma mensagem de que lute com todas as suas forças contra o pecado, mas se você não vencer, se entregue e está tudo bem, Deus não poderá puni-lo, afinal de contas, você lutou. Não. A nossa luta contra os desejos carnais, para vencê-los, para subjugá-los, para colocá-los sob o domínio do Espírito Santo, ela é diária, ela é ininterrupta. Ah, mas está frequentando igreja. A grande lição que fica novamente é: pode frequentar a igreja, pode cantar. Aí as pessoas vão lá nos vídeos e falam assim, talvez alguém vai dizer aqui, mas quando ele canta as pessoas choram. Mas quando ele canta, nossa, as pessoas vão às lágrimas. Meu Deus do céu, as pessoas vão às lágrimas escutando uma MPB. As pessoas vão às lágrimas escutando qualquer coisa, assistindo qualquer série. Ir às lágrimas, ser levado à emoção, não significa nada. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Lágrimas só são alguma coisa diante de Deus se elas são fruto de arrependimento. Do contrário, é emoção barata. E nós já sabemos, gente, que existem formas no mercado, na indústria da música, de colocar uma batida, de colocar um estilo musical. Muitos dos produtores musicais estão usando as mesmas técnicas e estratégias que usam para músicas mundanas, que usam para músicas seculares, para o mercado gospel. Nós sabemos disso. Então, mas a pessoa chora quando ele canta. A verdadeira lágrima é quando a pessoa chora pela palavra, quando a palavra nos leva às lágrimas, porque o evangelho deve nos levar ao arrependimento. O verdadeiro evangelho, ele nos leva a sentir tristeza pelo pecado, e não a gente a sentir alegria, não nos levar a nos sentir confortáveis com o pecado, seja ele um evangelho de forma cantada ou de forma pregada. Por quê? Porque o evangelho nos confronta. O evangelho vem na contramão dos nossos pecados, e nós somos chamados a andar na contramão desse mundo. Mas é assustador, e parece-me que de forma intencional e proposital. É por isso que eu estou esses dias todos pensando, eu vou gravar, escutando algumas coisas, reunindo algumas coisas. Foi proposital isso que está acontecendo. Esse mês é comemorado no mundo o mês do orgulho gay. Nesse mês ele vem
e traz aí a sua declaração de uma maneira assim bem sutil, mas proposital, intencional. Ele sabe e quem o acompanha sabe para quem está falando. É um discurso bonitinho, né? Ele vem com toda aquela pose, mas eu quero dizer aqui algo debaixo de um temor a Deus extraordinário. É uma manipulação demoníaca para esta geração. Ah, mas eu tive problemas de ansiedade e depressão. Essa geração inteira tem problemas de ansiedade e depressão. Tanto pessoas adolescentes, jovens, crianças, adultos. Gente, nós estamos vivendo um ambiente bem complicado, um ambiente conturbado em termos de política, em termos de economia e espirituais. Muitas pessoas nesta geração, por N motivos, têm problemas com depressão e com ansiedade. Então nós não podemos nos aproveitar da fragilidade das pessoas para, ao invés de confessar, para ao invés de pedir perdão, para ao invés de se humilhar, a gente colocar a igreja numa posição repressiva, sabe? Porque eu estava naquele ambiente que me reprimia, mas agora eu estou livre daquele ambiente. Olha, eu vou dizer uma coisa, não frequente uma igreja que afaga teu pecado. A igreja que afaga o pecado das pessoas, ela não é a igreja de Cristo. E não é a igreja, não somos nós que condenamos ninguém. Nós pregamos a palavra. A palavra de Deus é taxativa. Para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. Para frequentar uma igreja, frequentar um templo, top, é fácil, fique à vontade, mas para entrar no céu é em santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tem um outro detalhe também relacionado à tentação, quando ele diz, eu lutei, e no final me entreguei. Não lute sozinho. A luta contra o pecado não pode ser solitária. Porque quando você luta sozinho, suas forças vão acabar. Por isso que o escritor Tiago escreve, Tiago 5,16, e ele diz, confessai vossas culpas uns aos outros. Agora presta atenção, é confessar, não é conversar, não é trocar ideia. Ah, gente, confessai vossas culpas uns aos outros para que sareis. Eu vou deixar aqui na descrição alguns textos para a gente ler, para a gente prestar atenção. Confessai vossas culpas uns aos outros para que sareis. Nós precisamos nos associar às pessoas certas para confessar o nosso pecado. E nós, enquanto igreja, enquanto líderes, quando alguém vier confessar um pecado para nós precisamos ter cuidado, nós estamos com dó de dizer para a pessoa, eu vou te apoiar, eu vou orar por você, mas você precisa abandonar essa prática, você precisa buscar libertação. Não, muitas vezes as pessoas estão dizendo, tudo bem, eu te compreendo, eu te entendo, mas fica tranquilo, tem problema não. E vai se construindo um caminho em que a pessoa vai se sentindo confortável. Igreja é lugar de pecadores, sim, pecadores que se sentem fracos demais para viver uma vida distante de Deus e por isso se humilham, se entregam, se arrependem, aleluia, se curvam diante do Senhor para buscar o seu perdão, para deixar o pecado, para lutar contra o pecado. Porque a grande questão não está simplesmente no desejo, já que ele está em nós, mas se entregar aos desejos. E essa é a mensagem que ele está passando para muitos jovens que o seguem, que o acompanhem. Olha, gente, lutem contra os seus desejos, sejam quais desejos forem, mas se vocês não conseguirem vencer, é um sinal de que vocês podem se entregar. Não, não é este o sinal. Se não conseguirem vencer, continuem lutando. A nossa luta contra os desejos, para que eles não nos controlem, é até a morte ou até o arrebatamento. E por último, eu quero salientar aqui a necessidade de prestarmos atenção em quem colocamos sobre o altar e em quem são as nossas referências. Como líder, como pastor, nós precisamos pensar quem estamos colocando sobre o altar. Eu lamento perceber que hoje basta alguém ter mais de 100 mil visualizações num vídeo do Instagram de 15, de 20 segundos, que na outra semana nós começamos a ver essa pessoa cantando nos maiores congressos do Brasil.
Nas nossas igrejas tem jovens comprometidos com a palavra, comprometidos com a igreja, jovens que congregam, jovens que muitas vezes estão de segunda a segunda na igreja, cultuando a Deus, trabalhando para o Senhor e que não são valorizados. Quando chega o congresso, ao invés de dar oportunidade para estes, olha-se na internet e vê quem é o nome da vez. É o GC Aguiar. Então traz ele. Congrega onde? É pastoreado por quem? Vamos dar uma stalkeada no Instagram dele para dar uma olhada em qual é o comportamento dele. Se o comportamento dele tem a ver com a nossa igreja, tem a ver com a nossa estrutura, tem a ver com a nossa doutrina. Isso não importa. O que importa é que ele lançou uma música e essa música tem 1 milhão de visualizações. Então traz ele, porque a galera quer. E nós estamos muitas vezes contribuindo para uma geração ainda mais fragilizada espiritualmente, porque aquilo que colocamos sobre o altar, nós aprovamos. O jovem vai para o culto, vê a pessoa cantando ou vê a pessoa pregando e a gente se esquece ou está ignorando o fato de que depois ele sai dali, vai no perfil, vai no Instagram dessa pessoa e é lá no Instagram, é lá no TikTok e em outras redes sociais, lá nos stories, que muitos líderes e pastores não acompanham, que a pessoa que cantou no altar se revela, vai mostrando o seu comportamento pouco a pouco. Eu acho que está na hora da gente valorizar mais aqueles que de fato conhecemos, aqueles que se sentam à mesa com a gente, aqueles que estão conosco de segunda a segunda, aqueles que nos escutam, aqueles que têm falha sim, mas eles estão debaixo da nossa cobertura espiritual. Nós podemos corrigi-los, nós podemos colocá-los no banco e nós podemos motivá-los a ser crentes de verdade, porque o astrozinho, a estrela gospel, ela vem cheia de exigências, leva milhares da igreja e volta sem nenhum compromisso com ninguém. Precisamos repensar nisso e precisamos dizer aos jovens para ter cuidado com as suas referências espirituais. Quem eles estão seguindo, quem eles estão acompanhando. A Bíblia diz que nós não devemos seguir estas pessoas. A Bíblia diz que nós não devemos andar com estas pessoas. Quem é luz, anda com quem é luz. Nós não devemos dar ibope para estas pessoas. Nós não devemos rejeitar estas pessoas no sentido de dizer, olha, não tem mais nada. Não, Deus é poderoso para fazer uma obra. Deus é poderoso para salvar. Onde há um coração quebrantado e contrito, que é o que eu não percebo, tanto no GC Aguiar, quanto no JA, Priscila Alcântara, Leonardo Gonçalves, Kleber Lucas e essa turma toda, que inclusive todos são da área do louvor. A gente precisa pensar um pouco sobre isso. Será que é coincidência? Precisamos pensar sobre isso. E dizer ao jovem, aí na sua igreja, você que é líder, você que é pastor, faz uma roda e vamos conversar com eles. Senta no meio, deixa eles falar, pergunta para você saber como eles pensam e mostre a eles. Sigam referências que amam a palavra de Deus e que seguem a palavra de Deus. Sigam referências que têm compromisso com Deus, compromisso com a santidade, compromisso com a palavra de Deus e não simplesmente pessoas que ganham os seus seguidores, que ganham suas visualizações, mas no dia a dia não tem vida com Deus. Amém, meus amigos? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Ficou um pouco longo, mas tinha algumas coisas que eu precisava falar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.